Fala, meus queridos, em Fala Língua Portuguesa, continuando a aula anterior, nós vamos agora dar uma revisitada, tudo bem? Vamos revisitar aí o que nós vimos nas aulas e também pensar como a gente pode utilizar a língua no nosso dia a dia, tá bem? É importante que você faça anotações, de que você tenha acompanhado a aula anterior, mesmo que tenha sido por fragmentos. Vê, por exemplo, 15 minutinhos, depois mais 15 minutinhos. Né? Isso é interessante para os seus estudos. A anotação ela é importante porque com uma anotação você tem uma ação ativa de estudo. E a anotação ela permite fazer com que o seu cérebro ele retenha mais informações. Então, seus mapas mentais, as anotações, algum momento do vídeo você parar e pensar no que você está assistindo, se aquilo tem alguma relevância na sua vida. Esses movimentos ativos, eles fazem com que você compreenda melhor aquilo que você está estudando, seja matemática, seja língua portuguesa, tá bem? Agora a gente vai retornar então para nossa aula e vamos recobrar um pouquinho dos pontos já vistos, tá bom? Nós vimos ali a questão do texto como gênero textual, né? Mas antes do estudo do gênero a gente viu o que é estudar a língua portuguesa, né? Quais são as estratégias aí para a gente poder pensar a língua portuguesa além desse plano da gramática, né? A gramática ela é um modo de estudar a língua e não a maneira mais ampla de observar o fenômeno da língua, mas ela é um dos fenômenos da língua, né? As normas que nos regem, elas são então extremamente importantes, mas ela compreende uma abordagem do que é estudar a língua portuguesa. A gente viu também um pouco sobre a questão da cultura, vimos aquela palavra esquimó e também a palavra índio sendo aplicada de uma forma pejorativa, né, por uma categoria, por uma forma de observar o mundo que é do branco e europeu, e quando ele observa o mundo, ele então reduz através da linguagem e essa redução ela não consegue dar conta, que também é uma apropriação cultural, né? Ela não consegue dar conta da amplidão que as tribos indígenas elas poderiam, né, nos trazer enquanto cultura também, tá bem? Então é só uma observação também da língua como poder. A gente comentou então que a língua ela expressa poder. Uma das maneiras também de expressão desse poder, né, foi através desse exemplo, tá bem? A gente pode observar que índio e esquimó, utilizado daquele modo, reduz toda a gama cultural que um povo tem e mostra como uma cultura se sobrepõe à outra. Lembrem do finalzinho, caso queiram, retorne à aula anterior. A gente viu também a questão da história, né? A língua pode ser vista também numa perspectiva histórica. Vimos que a língua, através da língua portuguesa, a gente pode analisar a sociedade, ou estudar a língua portuguesa também é estudar facetas da sociedade, as classes sociais, a importância da educação linguística, a importância da educação no sentido mais amplo, né, de apropriação dos eventos culturais, de apropriação da capacidade elocutória de falar, né, de articular em várias instâncias sociais, né? A gente viu também a língua portuguesa enquanto expressão com relação à cognição. Então, a gente pode estudar a língua portuguesa a partir daquele movimento de expressão mais íntima, né? O que um texto traz para a gente, que mobiliza a gente dentro, e pode pensar também a questão da língua portuguesa como uma maneira de você expressar sentimentos, emoções, desejos. Isso poderia ser o plano
aí que nós cunhamos ou colocamos o nome como expressão. E a gente viu a ação também, que a gente pode analisar a língua portuguesa como um agir, um agir social, um agir ponderado, um agir consciente, né, dentro da dinâmica da locução, da fala, da enunciação. E partimos então para o estudo da língua portuguesa como texto, tá? E para ampliar esse conceito de texto, a gente viu o texto então como gênero textual. Nós sempre nos comunicamos através de gêneros textuais e ficamos com a orientação do professor Luiz Marcus, que fizemos algumas anotações voltadas a isso. Vimos que os gêneros textuais são modos então de agir, eles orientam os padrões comunicativos, ele facilita a gente observar como que a língua funciona, né? A questão do uso da linguagem. Vimos que a linguagem também, ela, quando enunciada através de gêneros textuais, eles apresentam propósitos claros e determinados, o texto tem função. A gente viu também a língua portuguesa através do gênero textual e observamos que ele torna mais ágil a busca de informações. Fizemos isso com a carta, com o bilhete, com uma receita, né? Em seguida a gente estudou como que os suportes eles são espaços, né, para que o texto possa ser divulgado, ele materializa ali o texto, e o suporte nós fizemos também algumas considerações com relação ao Instagram, ao Facebook, a comparação do Facebook com o Twitter com relação a qual mensagem que pode ser veiculada pelos dois, né, sendo que o Twitter ele é um canal de informação mais breve, mais rápida. A gente também tem a questão das abreviações maiores no Twitter, a questão dos caracteres, né? A gente pode colocar um link ali, pode colocar no Face também, mas o Face ele carrega maior amplidão de gêneros, né? E também fizemos uma consideração disso na aula anterior. A gente continuou a aula e paramos aqui em como que a gente pode proceder para fazer as atividades. Como que a gente vai fazer, professor? Se a gente está estudando língua portuguesa e a gente então vai agir através dela, como que a gente pode fazer isso, né? Mas é importante aqui, além de como fazemos, pessoal, que a gente entenda que a língua portuguesa, ela é um modo muito importante, né? O estudo dela permite que a gente se comunique melhor, tá? Então, a gente se comunique-se melhor. Isso é importante pensar, mas não é só na perspectiva comunicativa, né? Que a gente, quando a gente faz leituras, quando a gente se apropria de textos, né? Se apropria de gêneros textuais, que a gente consegue ampliar o estudo. Então, estudar a língua portuguesa também permite a gente agir mais no mundo, eu vou frisar essa palavra, né? Agir de uma forma mais responsiva, a gente consegue então ter mais poder no mundo quando a gente faz então um estudo mais acentuado, mais, vamos dizer assim, pragmático. Gostaria muito que vocês procurassem essa palavra, mais pragmático da linguagem, tá? Ela tem a ver com o uso da linguagem, tudo bem? Então, continuando os nossos estudos, como que a gente vai então fazer esse processo? Ah, professor, uma maneira do senhor fazer isso daí é dando algum tipo de atividade, mas tem como você falar como pode ser essa atividade? Sim. Vamos pensar o seguinte, ó. A gente primeiro vai observar fazendo a leitura, então, de textos, né? Então, nós vamos proceder através da leitura de textos. Essa leitura, ela vai ser orientada para os gêneros textuais, ela vai ser orientada para a gente analisar os gêneros textuais. Professor, essa palavra é importante, né, para a língua portuguesa, esse conceito, pessoal. Esse conceito é importante, né? 2 palavras, um conceito. Esse conceito é importante. Então, a gente vai estudar recortes do cotidiano com relação a textos que nos atravessam. Então, a gente tem ali a notícia, a gente tem receita, a gente tem a bula de remédio, nós temos também os tutoriais, né? Quem nunca pegou um tutorial
para poder aprender como que funciona um software, um aplicativo, um jogo, né? Um jogo, como que a gente, na verdade, passa uma determinada fase. Aí tem um modo de comunicar isso, não é? Quem também nunca recebeu um celular, não sabia utilizar uma função e foi lá ali no manual de instrução. O manual de instrução, ele é um gênero muito importante para a gente poder saber como as coisas funcionam. Quem nunca foi num livro e não querendo ler o livro inteiro para poder fazer uma pesquisa, foi ali no sumário, no índice, e também deu uma olhadinha em como que funciona, né? Como que esse texto, por que ele é desse modo, né? Para que serve esse sumário? Então a gente vai fazer primeiro uma observação, uma leitura desses gêneros. Professor, a gente vai estudar sumário? Olha, é interessante a gente a gente fazer aquilo que a gente não consegue às vezes fazer no nosso cotidiano, que é dar uma pausa e observar o texto. Dar uma pausa e pensar no título. Dar uma pausa para poder fazer com que a gente se aprofunde mais. Então vamos nos aprofundar mais, tudo bem? Em seguida a gente vai investigar. O que eu falei de aprofundar tem a ver então com essa investigação. Essa investigação ela vai contribuir para fazer com que a gente realmente tenha consciência das propriedades do gênero, né? O texto que a gente está tratando, ele fala sobre o quê? Né? Ele trata do quê? O texto que a gente está tratando, ele dialoga com qual outro? Será que tem um intertexto aí? O que seria essa palavra intertexto? Não, vamos pesquisar, vamos estudar sobre isso. O que o texto pretende? Né? Um texto ele não é escrito sozinho, ele também não é produzido sozinho. Um texto, para existir, ele precisa muito do interlocutor. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vai pensar quem é esse interlocutor, a quem se destina esse texto, né? Quem é meu remetente, né, do texto. Professor, remetente não é de carta, a quem se destina? Olha só, você já está fazendo algumas relações, tá bom? Onde aparece normalmente esse texto, né? Qual é o suporte dele? Nós falamos sobre suporte. Quem não lembrar, vai lá na aula anterior, dá uma respirada fundo e vai ver o que significa o suporte, que ele é extremamente importante. Mas de antemão já adianto que suporte é onde que o texto pode ser veiculado. Então, por exemplo, o livro ele é um material que pode ter ali artigos científicos, ele pode conter também romance como gênero textual, eu posso ter uma coletânea de contos, o livro, eu também posso ter um livro e categorizar esse livro, um livro de receitas, e dentro dele ter receita, né? O suporte é aquilo que faz com que o texto circule, tá? E isso a gente viu na aula anterior. Então, ali também, no segundo momento, a gente vai ver ali quais são os aspectos sociais e culturais do texto, né? O que ele traz para a gente com relação à informação, com relação a essas informações. E fazer esses estudos são extremamente importantes para a gente se apropriar, né, realmente dos textos e se aprofundar e começar a analisar. Seremos cientistas da linguagem e observaremos o texto de uma outra maneira. Depois desse momento, desse segundo momento de investigação, a gente vai também para as comparações, que não deixa de ser aí depois não deixa de ser também uma investigação, mas a comparação eu coloco dois textos, um ao lado do outro, e eu vejo ali quais são as diferenças, quais são as semelhanças, o que é igual, o que é diferente, né? E isso é bastante importante a gente fazer, porque a gente vai ver que o texto então ele tem uma padronização, ele tem um padrão, né? Mais ou menos fixo, mais ou menos rígido. Isso é muito importante, tá? As relações léxicas, as relações entre as palavras do texto, né? O que na verdade faz com que um texto seja texto? Por que aquele autor colocou aquela palavra difícil e complexa ali? Ou por que ele colocou uma palavra tão simples? Ou por que ele colocou uma palavra que eu julgo como errada? A gente vai poder pensar sobre isso, tá bem? Em seguida, a gente vai supor as mudanças, as questões que foram levantadas, as interpretações possíveis.
Esse quadro aqui é importantíssimo e é necessário que você também contribua com as suas considerações. Como? A gente já vai ver, tá bom? E aqui tem um mão na massa. Esse mão na massa não é para vocês fazerem bolo, não. Esse mão na massa aqui é para vocês fazerem, além da leitura, vocês fazerem produção, tá? E essa produção vai ser como? Hein, professor? Olha só quantas interrogações nós temos aqui só nesse bloquinho. Então vamos revisar? Num primeiro momento, a gente vai fazer a leitura. Num segundo momento, a gente vai fazer a investigação. Num terceiro momento, a gente vai ver essa investigação é uma relação de investigação de inferências, né? Vamos ver o que o texto deseja dizer, qual a finalidade dele, com quem ele está dialogando, isso é bastante importante. Depois disso, a gente vai para o momento de comparações. Aí a gente começa a comparar as palavras, a gente começa a comparar expressões, começa a comparar os textos, tudo bem? Depois, a gente vai supor e propor mudanças, tá? Então vamos trocar aqui essa palavra supor e vamos colocar propor. Propor mudanças no texto. Será que aquele final seria interessante? Será que aquela palavra poderia ser trocada? Será que ele levou a uma interpretação não muito adequada? Isso é bastante importante. Então, além disso, a gente vai produzir texto. E por fim, a gente vai produzir texto. Produzir texto, professor, produzir texto não é um pouquinho difícil? Não, pessoal. Produção de texto vai ser colaborativa. Vamos ver como que a gente pode fazer? Então vamos. Olha só, as atividades, elas serão colaborativas. Professor, colaborativas? A gente não está podendo ir para a escola, mas colaborativas aqui é no sentido de colaborador, no sentido de que alguém que esteja ao seu redor pode te auxiliar. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, a tia, o irmão, né? E também pode ser, e eu espero que você faça isso, algum amigo da escola, né? Ah, mas professor, não tem nem amigo, meu pai e minha mãe estão trabalhando, o meu irmão ele é o responsável pela casa, ou meu irmão é pequeno, ou eu não tenho irmão, né? Eu só tenho irmã, também serve, né, pessoal? E então você pode chamar uma pessoa aí que esteja um pouco distante de você, um amigo que não seja da escola, mas um amigo distante, né? Professor, não é da escola. Ué, mas convida ele para poder fazer atividade junto com você. Qual é o problema? Né? Ele pode ser aí uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, mas que se tiver interesse, trabalhem junto com eles, tá? Esses parceiros, né, seus e você e seus parceiros, né? Você mais parceiro, parceria, parça, vamos colocar parça? Você mais os parça, vocês vão poder produzir vídeos, vocês vão poder produzir apresentações e através também, ou propor, encontros virtuais. Professor, como é que eu posso fazer isso? Olha, pessoal, a gente tem algumas ferramentas. Entre as ferramentas que a gente pode usar, tem o Google Slide, né? O Google Slide ele ajuda a gente a montar os PowerPoints, as apresentações. E aí vocês podem colocar as suas ideias ali, né? E gravar um vídeo em cima disso, ou fazer a mesma coisa que o professor está fazendo aqui, gravar uma videoaula, mandar para a gente, né? Para a gente aprender com vocês, aprender coisas novas e às vezes uma ideia que você teve e compartilhar isso, né? Ser produtor mesmo de conteúdo. Olha que bacana, não pensou nisso? Aí você tem o Google Slide e a gente também tem o Doc. Então, vou produzir um texto. Vou produzir texto. Que texto, professor? Eu inventei uma receita. Eu inventei uma receita para poder fazer uma deliciosa torta de morango com goiabada. Ah, mas professor, não tem morango, né? Essa não é a época de morango. Não, pessoal, então vocês inventaram uma torta de abacate com goiabada. Professor, eu não gosto de abacate. Então vocês fizeram uma torta de goiabada com queijo. Qualquer uma, pessoal. Vocês podem escolher a receita que vocês criarem lá. Você fez um tutorial de um jogo que você estava terminando e uma fase muito difícil, ninguém sabe. Manda esse tutorial pra gente. Vamos ver aí como que a gente passa essa fase. Você postou alguma coisa no Facebook
e quer a colaboração de todo mundo ali com uma campanha que você está pensando aí para recolher máscaras para a população. Vamos pensar nessa proposta junto, tá bom? Mas como que a gente vai poder pensar essas atividades? Olha só, o Doc, ali tem um compartilhamento. Tanto o Google Slide quanto o Doc, a gente tem o compartilhamento, né? O compartilhamento do documento, ele vai permitir a gente colaborar, né? As atividades, então, com cunho colaborativo, elas podem, então, congregar, reunir pessoas para poder acrescentar e fazer parte ali do processo de criação, né, do que nós estejamos fazendo. E como que serão feitas as análises, né? Como que serão feitas aí as atividades de revisão? Pô, pessoal, as atividades de revisão ela vai ser feita também por parceria. Mas, professor, você não vai ver? Vou ver também. Mas você pode enviar para o seu amigo e perguntar: e aí, o que você achou ali do meu tutorial? O que você achou ali da minha propaganda? O que você achou ali do meu rótulo do produto que eu fiz? Como assim rótulo de um produto que eu fiz? Você nunca pensou em produzir alguma coisa? Por exemplo, um cotonete para os narizes? Um cotonete para, sei lá, ouvido de cachorro? Brincadeira, né, pessoal? Mas assim, imagine o produto que vocês quiserem inventar. Uma escada para a Lua? Será que não seria um produto interessante? Será que a pessoa cairia? Será que existe gravidade? Tudo depende da sua imaginação, mas a gente vai poder pensar então nesse rótulo de produto, né? Nesse manual de instrução, né? Esse manual aí que você tem, como que na verdade eu monto essa escada para a Lua? Como que eu posso fazer para poder seguir o passo a passo ali para construir a sua escada para a Lua, tá bom? E as pesquisas deverão conter as fontes, pessoal. Olha só, fiz uma pesquisa, né? Essa pesquisa ela é muito importante para mim e ao mesmo tempo é importante para todos. Por quê? Porque assim a gente evita, pessoal, uma produção fake, uma produção falsa, uma produção que na verdade é baseada em apenas uma fonte ou uma fonte que não é muito segura, né? A gente vai ter algumas conversas sobre produção de conteúdo que não tem uma fonte fidedigna, uma fonte confiável. Então, uma fonte de confiança ali, ela fica prejudicada. É interessante a gente pensar essa fonte de confiança, tá bem? Então, como que nós podemos enviar ou contribuir ou produzir esse material? Olha só, eu gostaria muito que vocês anotassem essas informações aqui. Pega lá o seu caderninho, eu vou dar um tempo para você. Enquanto isso, eu bebo uma água. Água, pessoal. Vocês têm que beber água, tá? Acabou. Olha só. Nós temos aqui o Google Sala de Aula. A gente tem o código da turma. Tem também o Facebook e o blog da escola. Tem um Instagram que é o Deslizes Poéticos, né? Ou pelos canais do Google Sala de Aula. Vamos ali colocar um A aqui, ó. Google Sala de Aula. Aí, perfeito. Olha, o Google Sala de Aula, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode baixar o Google Sala de Aula através da Google Store, né? Vai lá na Google Store, sabe o que é? Google Store é a Play Store, tá? Vai lá na Play Store do seu celular e baixa o aplicativo Google Classroom, Google Sala de Aula. Ou você entra no site, de dois modos, ó, tem dois modos para você poder entrar. Ou você entra pelo Classroom, ou você entra pelo aplicativo, ou você entra pelo Classroom, que é o software, que é o site específico do Google, tá bem? Depois que você entrou, você vai procurar pelo sinalzinho de mais, que fica aqui na parte superior, onde está a câmera. E aí esse sinalzinho de mais vai ter o participar da sala. Então você participa da turma, né? Participar na sala, entrar na sala, participar. Ali quando você clicar participar, você vai colocar esse código aqui, ó. Olha só o código. Vamos voltar lá para o código? Então tá. O código é esse daqui, pessoal. Opa,
Não, esse não. Esse daqui é para ficar aí. Opa, aí. Vamos dar uma olhadinha nesse código. Professor, não consigo ler essa letra maluca aí que está na lousa. Então, vamos ampliar e eu vou deixar bem melhor para vocês. Ó, eu tenho o E, o 5, o L, o S, tudo minúsculo, tá, pessoal? Então, vou fazer um Szinho. O S, o Y e o L de novo. E5L, S, Y, L. Esse daqui, pessoal, é para quem não tem a conta do e-mail institucional. Esse daqui é para todos. Todo mundo pode entrar com esse E5L, SYL. Ah, a mãe quer ver como que está a sala. A mãe quer ver a matéria. Manda esse código para ela. Ah, meu irmãozinho de 5 anos é um gênio e ele gosta de ver aula de língua portuguesa. Manda esse código para ele, tá bom? Aí, pessoal, depois de ver esse códigozinho aqui, a gente, então, pode pensar o seguinte: ah, consegui entrar, eu não preciso, então, utilizar o outro. Mas quem tem o e-mail institucional, ó, quem tem o e-mail institucional, o que é o e-mail institucional? O e-mail institucional, vamos dar uma pausinha e pensar, é aquele que é assim, ó, é o nome do aluno, né? Último sobrenome, vou colocar só sobre, ponto. Aí vem o arroba, aluno.pmf.gov.sc.gov.br, tá? Esse daqui é o aluno, é o e-mail que a gente chama de institucional. Esse e-mail institucional, ele ajuda, o último tem acento, tá, pessoal? Esse e-mail institucional, ele faz com que você tenha acesso ao G Suite, mas que você tenha acesso também a todas as ferramentas Google. Você pode entrar pelo seu celular, você pode entrar também pelo navegador, tá bem? Então, além disso, vocês têm os canais aqui, ó, do Facebook e o blog da escola. Entrem lá e comentem as publicações, também acessem as aulas, tá? Todos os códigos estão lá também disponíveis para vocês. Além disso, pessoal, se vocês quiserem um canal direto para conversar, trocar ideias comigo, tem o Deslizes Poéticos, tá? Esses Deslizes Poéticos, ele é uma proposta ali de produção de conteúdo que eu tenho feito faz um determinado tempo, tá bom? Então ali vocês vão encontrar poemas meus, vocês vão encontrar também algumas crônicas abaixo das fotos, tá bom? Algumas crônicas. Vocês vão encontrar imagens, né? Algumas fotografias que eu tiro também, então tem algumas fotos. Se vocês quiserem, podem me mandar mensagem por lá, porque é um Instagram que eu deixo aberto, tá bem? Então, nós temos aí alguns canais. E o último canal, esses daqui são canais que a gente pode, então, o canal A, canal B, canal C e canal D. Canais aí, ó, o Google Sala de Aula, você também pode me mandar um e-mail, você pode me mandar ali ou colocar algum comentário, alguma resposta, né, de alguma aula que a gente tenha dado, tá bom? Então, professor, e agora, e o nosso momento aí, mão na massa, né? Olha, pessoal, o mão na massa de hoje vai ser este daqui, para a gente encerrar esse bloco de aula. Olha só. O nosso mão na massa, né? Essa expressão aqui que quer dizer vamos fazer, a gente vai contemplar aqui, ó, os suportes de comunicação. Então, uma pergunta, quais são? Eu quero que vocês vejam essa pergunta e essa pergunta junto, tá? Quais são os principais suportes de comunicação que nós temos? Vamos pensar o temos também como que nós usamos, né? Quais são os principais suportes de comunicação que temos ou que nós usamos? Quais que você conhece? Né? Onde você lê e escuta as principais notícias? Essa questão tem relação com essa. Né? Lembra que aqui eu estou perguntando sobre suporte. Tudo bem? Gostaria que você fosse lá e postasse seu comentário. Quero saber. Tudo bem? Agora, aqui é uma pesquisa. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa aí e falasse para mim a diferença entre informação e conhecimento e respondesse isso para mim. Ó. É verdade que informação é o mesmo que conhecimento? Aqui a gente vai ver também que não é sempre que a gente tem informação que a gente faz uso
da informação que nós temos. Por que será que isso acontece? Então a gente vai pensar, né, nessa questão, por exemplo, sobre as informações que nós temos do Covid. Uma das informações que nós temos é que é um vírus e os vírus eles são propagados dentro da célula humana e que a gente, por enquanto, não tem vacina, né? Não tem vacina. Alguém pode dizer qualquer coisa, mas essa vacina ela vai demorar aí, conforme a nossa ciência, né? E os investimentos em ciência são extremamente importantes, né? Por isso. Então, a vacina vai demorar aí aproximadamente, esse sinal de aproximadamente um ano, né? E nesse um ano a gente tem que se prevenir. Que modos que nós temos de nos prevenir? A gente usa máscara, né? A gente usa máscara. Professor, não tenho máscara, professor. Eu não comprei. Pessoal, usa um lenço, né? Usa um lenço. Usa, sei lá, alguma coisa que você possa cobrir o rosto, né? Vê um tutorial na internet de produção de máscara, né? Costura um tecido, olha que coisa mais legal, né? Para poder fazer também. A gente sabe também que a gente tem que ficar em casa, pessoal, em casa. Agora é o momento de ficar recolhido, é o momento da gente pegar e ficar protegendo os nossos familiares. Ficar em casa é extremamente importante. Depois, ou seja, não é para a gente ficar na rua, não dá para jogar bola, né? É um momento de introspecção, um momento que a gente pode começar a pensar nas nossas práticas sociais, a gente pode pensar no consumo, né? Será que a gente compra as coisas para quem, né? Será que a gente não compra as coisas só para sair na rua e mostrar? Não sei. Eu acho que o mais importante aí é que eu gostaria muito que vocês pesquisassem essa questão aqui, ó. É verdade que informação é mesmo que conhecimento? Pesquisa, tá bom? E depois a gente vai discutir sobre ela. Quais são os principais assuntos que você e seus amigos conversam? Sobre o que vocês andam falando? Vocês andam falando sobre jogos? Quais jogos? Quais? Vocês andam falando sobre amor, sobre paixão, né? sobre sexo? O que vocês andam falando? Eu gostaria muito de saber para a gente poder pensar os textos, para a gente poder pensar sobre os assuntos que nós podemos tratar. Né? Quais são os assuntos que nós podemos tratar? E aí é uma maneira da gente dialogar sobre o que vocês conversam. E a partir disso a gente pode organizar aí assuntos mais interessantes, né? Que a gente possa dialogar. Eu preciso de vocês para a gente produzir um material que seja bastante interessante, tá? Eu vou terminar por aqui. Vou deixar para vocês aí um vídeo final. Espero que vocês gostem. E até a próxima aula, que nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de compreensão. O que é compreender? Tá bem? Grande abraço. Vamos para o texto? Vamos aí para o nosso poema? Qualquer palavra. Na urgência do tempo, diga-me qualquer palavra. Estamos presos cá dentro. Deixe pelo ar solto um grito ressoando eternamente em meus ouvidos. Displicente, diga-me coisas, dentro delas uma morada de invenções esquálidas e tangíveis. Mas não vires o rosto, vagando no ar triste, nem teu talvez, nem nada. Olhe perto, e tão longe grites, pois o tempo é de urgência, o tempo está morto, ou próximo de seu fim. As palavras inertes em ti, no infinito inaudito de ti, morrerão também sem teu grito. Declare a plenos pulmões, pois estes ainda se vão também em leitos escassos de UTIs. Teu corpo todo irá, despirar para sempre o calor. Por isso, grite, pois o grito ressoa pela eternidade. William Fernandes.